Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ. Eu me chamo Ronaldo Picário e estou aqui para conversar com vocês sobre as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. No programa de hoje, eu gostaria de discutir com vocês algumas questões que são fundamentais para a gente compreender o momento atual do setor elétrico brasileiro. Muitas vezes eu constato que as pessoas têm pouca clareza sobre essas questões, o que acaba gerando uma visão distorcida, dos reais problemas que nós enfrentamos no setor. Então, nós vamos conversar hoje sobre as dificuldades do jogo que nós jogamos no setor elétrico atualmente, sobre os recursos que nós temos para esse jogo, sobre as nossas estratégias para esse enfrentamento. E, finalmente, vamos fazer alguns comentários sobre o papel do curto-circuito e do Instituto Ilumina, do qual eu faço parte, nesse jogo tão duro que é o jogo do setor elétrico no momento atual. Eu acho que, com isso, vocês vão poder ter uma ideia mais clara desse jogo fundamental para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social do país. Mas antes de partir para a discussão, há alguns breves lembretes. O primeiro deles é que, como sempre, os links dos textos e dos vídeos citados nesse programa, eles estão na descrição desse vídeo no YouTube. Segundo, se você se interessa pelo setor elétrico, eu sugiro que você visite o nosso canal, o canal Curto Circuito, que reúne todos os nossos programas que foram ao ar nos últimos 5 anos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Basta você procurar por @canal curto-circuito que você encontra. Terceiro, se você quiser ouvir esse programa no formato de podcast, basta procurar por canal IE-FRJ ou por curto-circuito, que você pode ouvir o curto-circuito à vontade quando você desejar. Por último, meus amigos e minhas amigas, se vocês gostam desse conteúdo, por favor, assine o canal do Instituto, assine o canal do Curto Circuito, deem o like e nos ajudem a levar esse conteúdo para mais gente. Vamos então para a nossa discussão, começando pelo jogo. O jogo que o setor elétrico joga nesse momento no Brasil. O grande jogo do setor elétrico brasileiro no contexto atual é definido a partir de duas questões básicas colocadas para esse setor resolver. A primeira delas é uma questão que todo o setor elétrico no mundo hoje tem que enfrentar, que é a necessidade de descarbonizar a matriz de geração de energia elétrica para reduzir o aquecimento global e mitigar os gigantescos impactos econômicos, sociais, negativos das mudanças climáticas associadas a esse aquecimento. No quadro tecnológico e econômico atual, descarbonizar a matriz elétrica implica na forte ampliação da participação das energias renováveis nessa matriz. Renováveis aqui quer dizer basicamente energia solar e energia eólica. Em função das características técnico e econômicas dessas energias renováveis, fortemente marcadas pela natureza intermitente, ou seja, descontínua, irregular, variável dessas energias, a ampliação massiva da participação dessas fontes envolve desafios tecnológicos, econômicos, organizacionais e institucionais significativos. Na medida em que nós não controlamos a disponibilidade desses insumos de geração e dependemos da vontade da natureza, atender prontamente à demanda de energia, na quantidade, no local e no momento em que essa demanda se coloca, não é uma tarefa nada fácil. É preciso que o sistema elétrico disponha de recursos de flexibilidade que possam fornecer uma energia
contínua, regular e ininterrupta para o consumidor a partir de um insumo de geração que é descontínuo, irregular e intermitente. Esse é o grande desafio do setor elétrico no mundo hoje. Como fazer isso sem sacrificar a qualidade do abastecimento elétrico e sem sacrificar o acesso da economia e da sociedade à energia elétrica em função, por exemplo, de uma explosão de custos e tarifas dessa energia? Então, para alcançar isso, é preciso muita inovação. Inovação tecnológica, econômica, organizacional, institucional e por aí vai. É por isso que hoje, no contexto tecnológico e econômico atual, avançar na introdução massiva das energias renováveis pode implicar na desestruturação dos sistemas elétricos, na desestabilização do abastecimento elétrico. O que, no final, significa energia de pior qualidade e energia mais cara. Trocando em miúdos, a solução renováveis, ela não é uma solução pronta, ela é uma solução em construção. Por isso que a grande questão do setor elétrico no mundo hoje é justamente criar as condições para uma introdução das energias renováveis que seja sustentável em termos técnicos, econômicos e também sociais. E por que essa grande questão do setor elétrico no mundo, ela também é uma grande questão para o setor elétrico brasileiro? A resposta a essa pergunta, ela está justamente na outra grande questão do setor elétrico brasileiro, que é a perda da capacidade de regularização dos nossos grandes reservatórios. A energia hidráulica também é um insumo de energia sobre o qual, a princípio, nós também não temos o controle sobre a sua disponibilidade. A solução para que nós não ficássemos ao sabor do regime de chuvas, do chover ou não chover, foi a construção de reservatórios nos quais pudéssemos armazenar as águas das cheias para podermos utilizá-las posteriormente durante os períodos de seca. É a velha caixa d'água. No Brasil, nós levamos essa solução ao limite da arte na exploração dos nossos recursos hidráulicos. De tal maneira que nós chegamos a produzir mais de 90% da energia elétrica do país a partir de energia hidráulica. No nosso caso, além da construção dos grandes reservatórios, a solução brasileira envolveu a interligação de todos esses reservatórios através de um sistema de transmissão vasto, robusto, e a centralização e a otimização da operação e da expansão desses mesmos reservatórios. Enfim, uma única e gigantesca máquina de produzir hidroeletricidade. Única no mundo. Máquina essa responsável pelo fornecimento durante anos de uma energia elétrica limpa, abundante e barata, que foi crucial para a industrialização do país. No entanto, por uma série de razões, razões são técnicas, econômicas, ambientais, sociais, políticas, a expansão desses reservatórios, ela não acompanhou a expansão do sistema. De tal maneira que os nossos reservatórios, eles foram se tornando um mecanismo cada vez menos efetivo de redução da nossa exposição ao risco hidrológico, ao chover ou não chover. Então, face a isso, a energia hidráulica ela foi perdendo a sua capacidade de ser o pilar do edifício elétrico brasileiro. E a fragilização desse pilar de sustentação implicou no esgotamento de fato do nosso modelo hidrelétrico,
Sem os reservatórios, não é possível manter esse modelo funcionando e né, entregando uma energia limpa, abundante e barata. De tal forma que, justamente, a combinação dessas duas questões, a introdução das renováveis e o esgotamento do modelo hidráulico, é justamente a combinação dessas duas questões é que acaba definindo a dificuldade e a natureza do jogo do setor elétrico brasileiro. As dificuldades associadas à introdução das energias renováveis, que é um problema comum a todo o setor elétrico no mundo, e as dificuldades associadas ao esgotamento do nosso modelo hidráulico, que é um problema específico nosso, definem o tamanho e a natureza dos desafios enfrentados pelo setor elétrico brasileiro. Enfim, definem o nosso jogo. É um jogo muito difícil. É você ter que enfrentar o Boca Júnior na Bombonera, em Buenos Aires. É muito difícil esse jogo. É, sem dúvida, o jogo mais difícil que o setor elétrico no mundo e o próprio setor elétrico brasileiro já enfrentou na sua história. É um jogo muito, muito difícil. Agora vocês veem a seguinte situação. Para vocês terem uma ideia da dificuldade do jogo. Se o esgotamento do nosso modelo hidráulico ocorresse em um contexto sem a necessidade de descarbonização, o nosso jogo ia ser mais fácil. Por quê? Porque seria o jogo da ampliação das térmicas tradicionais. Um jogo que o setor elétrico conhece perfeitamente. Se a introdução das renováveis se desse em um contexto no qual o nosso modelo hidráulico ele estivesse operando a pleno vapor, nós seríamos os reis da cocada preta no novo jogo da transição. Um jogo novo no qual a nossa maneira tradicional de jogar se encaixava perfeitamente, graças justamente à presença de um insumo limpo, abundante e barato, que era a energia hidráulica. Mas, infelizmente, não é isso o que acontece. No limite, nós, como todos os setores elétricos no mundo, temos que enfrentar os desafios da introdução das energias renováveis. Só que nós temos que enfrentar isso em um contexto de esgotamento daquele modelo que sustentou toda a construção do nosso setor elétrico, que foi o modelo hidráulico. Se a gente não tiver clareza disso, vai ser muito difícil ser bem-sucedido no jogo que nós temos que jogar. Clareza de que, no limite, o nosso jogo é o mesmo jogo do setor elétrico no mundo todo. Criar as condições para a introdução massiva das energias renováveis, de forma sustentável, em termos técnicos, econômicos, sociais. Ou seja, o nosso jogo não é diferente do jogo do resto do setor elétrico no mundo todo. Mas e os nossos recursos? Quais são os recursos que nós temos para jogar esse jogo? Qual é o nosso time? Quais são os nossos jogadores? Como é que nós temos enfrentado esse jogo? De que maneira? Com que recursos? Vamos dar uma olhada nisso, né? Vamos dar uma olhada nisso no próximo bloco. Para enfrentar o jogo da transição, é preciso dois tipos de recursos básicos: recursos de flexibilidade, capacidade de coordenação.
Os recursos de flexibilidade, eles envolvem basicamente estocagem, transmissão e centrais de geração flexíveis. Esses recursos permitem regularizar o fluxo elétrico partindo de uma geração irregular, como é o caso das renováveis. Eles constroem a regularidade no tempo via a estocagem e as centrais flexíveis, e a regularidade no espaço via a transmissão. A princípio, nós temos esses recursos. Para a estocagem, nós temos os nossos grandes reservatórios. Para a flexibilidade de centrais, nós temos as nossas centrais hidrelétricas. E para a transmissão, nós temos o nosso sistema de transmissão que interliga hoje todo o país, o que não é comum. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm três sistemas, nós só temos um. Dessa forma, a princípio, nós teríamos jogadores muito qualificados para jogar o jogo das renováveis, ou seja, nós teríamos um bom time para disputar esse jogo. No entanto, embora muita gente acredita piamente nisso, a verdade, infelizmente, não é bem essa. Toda essa flexibilidade que nós temos, ela foi construída para atender a demanda de flexibilidade colocada pela nossa fonte básica de energia, que era a fonte hidráulica. E mesmo esse atendimento, ele vinha enfrentando dificuldades cada vez maiores a partir do esgotamento da capacidade de regularização dos nossos reservatórios, como nós já discutimos anteriormente. Então, não só esses recursos, eles já tinham uma função definida, como eles já não davam conta de exercer essa função. Então, você adicionar uma demanda de flexibilidade associada às renováveis, a um conjunto de recursos de flexibilidade que não atendia nem mesmo aquela demanda de flexibilidade para a qual esses recursos foram criados, é muito complicado. Em outras palavras, as margens que nós tínhamos para a introdução das energias renováveis, dadas pelos nossos recursos de flexibilidade, eram muito menores do que a gente imaginava. De tal forma que a expansão vigorosa das energias renováveis, observada no país, engoliu rapidamente essas margens e nós entramos em um processo de desestruturação e de desestabilização do nosso sistema elétrico. Uma desestruturação técnica, uma desestruturação econômica e institucional, que é esperada naqueles casos em que se avança na expansão das renováveis, na presença de um déficit significativo de recursos de flexibilidade. Daí os vários impasses do setor elétrico brasileiro atual, que nós, inclusive, já discutimos em uma série de curtos-circuitos, reunidos em uma playlist chamada justamente de Impasse do Setor Elétrico Brasileiro, Impasses do Setor Elétrico Brasileiro, cujo link vocês encontram na descrição desse vídeo. No que concerne à capacidade de coordenação, a situação ela não é muito diferente. No nosso modelo hidráulico tradicional, havia uma demanda grande por coordenação. Afinal, o modelo no qual a otimização centralizada dos recursos era fundamental para se obter uma energia limpa, abundante e barata, num modelo como esse, a coordenação joga um papel fundamental. E nessa coordenação, o papel do Estado era e sempre foi decisivo.
É evidente que, a partir do enfraquecimento da participação desse jogador essencial na coordenação da operação e da expansão do sistema, ou seja, o Estado, um fenômeno que a gente observa desde os anos 80, o déficit institucional do setor ele foi se tornando cada vez maior, até ele explodir nos últimos anos. Ou seja, o crescente déficit entre a capacidade de coordenação e a complexidade do sistema gerou um processo continuado de desestruturação, de desestabilização do sistema, um processo cada vez mais acelerado. Um processo que, evidentemente, saiu completamente do controle a partir da explosão, da complexidade advinda da introdução das renováveis. De tal forma que, diante dos déficits significativos de flexibilidade e coordenação do setor elétrico brasileiro hoje, a ampliação da presença das renováveis na nossa matriz elétrica, ela é sinônimo de desestruturação, de desestabilização do sistema elétrico. Ela é sinônimo de energia mais cara e de pior qualidade. Trocando em miúdos, nesse momento, o nosso time não é bom e não tem condições de enfrentar a dureza do jogo que nós temos que jogar. E aí? O que a gente faz? O que o nosso técnico faz? Qual é a estratégia para sair desse buraco? Vamos ver isso no próximo bloco. No que diz respeito às estratégias dos agentes do setor, elas são marcadas pelas visões individualistas e de curto prazo. E é natural que sejam assim. Em um contexto de transição radical, marcado pelas fortes incertezas e pelos riscos elevados, é natural que os agentes eles estreitem e eles encurtem o seu horizonte de decisões, concentrando-se no curto prazo e nas suas pautas específicas. O problema é que, dada a natureza sistêmica da atividade elétrica, dada a forte interdependência existente entre as ações e decisões técnicas, econômicas e políticas dos agentes econômicos e sociais envolvidos nessa atividade, o cada um por si não é possível no setor elétrico, a não ser que você queira construir um desastre. Não existe setor elétrico sem a coordenação das ações e das decisões dos agentes presentes em um sistema elétrico. A ideia de que a coordenação seja simplesmente um somatório de agendas individuais, um cosidão, é um equívoco completo. E o único agente que tem força e recursos para realizar a coordenação necessária ao enfrentamento dos desafios do jogo que nós temos que jogar é o Estado. Não há outro. O mercado não faz essa função. O problema é que o Estado brasileiro ele sofreu um processo gigantesco de esvaziamento e se chegou ao limite de se criminalizar qualquer tipo de intervenção desse Estado na economia, principalmente depois da Lava Jato. E isso foi aplicado ao setor elétrico sem levar em conta as especificidades desse setor,
sem levar em conta o momento de ruptura radical vivido por esse setor. E, acima de tudo, sem levar em conta a explosão de incertezas, de riscos e de conflitos gerada justamente por essa ruptura. A privatização da Eletrobras, com a transferência daqueles ativos cruciais para a transição energética brasileira, para, a mão, né, para as mãos da especulação financeira privada, sintetiza de forma pedagógica o equívoco gigantesco e a completa falta de visão do que é o jogo jogado pelo setor elétrico no Brasil e no mundo hoje. A assinatura do acordo entre a Eletrobras e o atual governo, aceitando os termos em que foi feita a privatização da empresa, deixa claro que esse governo ele não tem nenhuma condição de reverter o processo de esvaziamento do Estado no setor elétrico. E, portanto, não tem condições de tirar o próprio setor do buraco em que esse setor está metido. Esse governo não tem um projeto para o setor. Ele não tem competência ou mesmo vontade para fazer isso. E isso significa concretamente que nós não temos nem mesmo um técnico no banco. A prova cabal disso é o apadrinhamento do governo, a proposta de abertura completa do mercado elétrico brasileiro. Uma proposta que só aumenta a complexidade do setor em um momento em que essa complexidade ela já está explodindo, sem avançar em nada, na resolução dos reais problemas do setor. A liberalização, ela não avança em nada nessa resolução. E, sinceramente, com todo respeito, só um idiota completo acha que o grande problema do setor elétrico no mundo e no Brasil hoje é a falta de concorrência, é a falta de competição. Então, meus amigos e minhas amigas, concretamente, nós vamos para o nosso grande jogo no setor elétrico brasileiro com um time muito fraco e sem técnico. Essa é a realidade. As chances de tudo isso acabar muito mal, essas chances, elas são muito grandes. E cabe a gente chamar a atenção disso. E aqui, para terminar, eu gostaria de deixar muito claro qual é o nosso papel nesse jogo. Qual é o papel do curto-circuito? Qual é o papel do Instituto Ilumina, do qual eu faço parte? As pessoas às vezes perguntam a gente, né, nos indagam sobre certas posições que a gente assume. Então, eu gostaria de deixar bem claro qual é a nossa posição nesse jogo que está sendo jogado agora. Isso a gente vai ver no último bloco. O curto-circuito é um programa de um canal de uma universidade pública brasileira. O curto-circuito não é um programa sobre negócio de energia elétrica. Ele é um programa sobre as políticas públicas associadas à garantia do acesso físico e econômico
da economia e da sociedade brasileira a energia elétrica necessária ao desenvolvimento econômico e social do país. Portanto, o nosso ponto de partida é o interesse público, é o interesse coletivo, e não os interesses individuais e específicos dos agentes econômicos e sociais. O nosso compromisso é com a sociedade brasileira e não com o mercado. E isso não significa que o mercado e os interesses dos agentes não sejam importantes nas nossas discussões, que as variáveis técnicas e econômicas não sejam importantes. Significa apenas que há uma hierarquia de interesses que dá prioridade aos interesses da sociedade. O curto-circuito, gente, o curto-circuito ele não é partidário. O curto-circuito, ele analisa as políticas públicas a partir do interesse da sociedade, e não do governo, e não do partido que ocupam o poder naquele momento. Porque o compromisso do curto-circuito é com a sociedade e não com esses governos ou com esses partidos. E isso, independentemente do governo ou do partido que eu, Ronaldo Bicário, pessoalmente apoio. Eu sou um analista de futebol botafoguense. Se o Botafogo estiver jogando mal, eu vou falar que o Botafogo está jogando mal. Isso porque, antes de tudo, eu sou um analista de futebol e o que a sociedade espera são análises que sejam honestas, verdadeiras e não um proselitismo botafoguense. E isso vale para mim como um analista de energia. Embora eu tenha, obviamente, as minhas preferências políticas, é mais à esquerda. O que conduz às minhas análises não são essas preferências, mas o compromisso com o interesse público e com o direito à energia necessária ao conforto, ao bem-estar e à segurança de todos os cidadãos. Então eu tenho que dizer aos meus amigos que estão no governo que eu vou continuar fazendo as críticas que eu considero pertinentes. Embora isso não muda nada, nem em termos do apreço que eu tenho por eles, e nem em termos da minha posição política, que permanece a mesma, desde quando eu comecei a entender dessas coisas da política. Gente, e aí vão mais de 50 anos. Trocando em miúdos, eu continuo no mesmo lugar que eu sempre tive, tanto no que diz respeito à energia, quanto no que diz respeito à política. E ninguém vai me empurrar para fora dessa posição. Uma outra coisa é o Instituto Ilumina, sobre o qual eu também ouço muitas besteiras, muitas bobagens. Ilumina, gente. Ele foi criado, entre outros, pelo grande Betinho. Foi criado na crença de que a energia elétrica ela pode ser um instrumento poderoso de desenvolvimento econômico e social. E de que o profundo conhecimento técnico e econômico do setor é fundamental para você explorar esse instrumento. Durante os seus 30 anos de existência, o Ilumina não se afastou desses compromissos básicos. O compromisso com o desenvolvimento e o compromisso com o conhecimento. Mais do que o compromisso com a modernidade, o compromisso do Ilumina é com a contemporaneidade. Na luta contra a privatização da Eletrobras, o Ilumina não usou os argumentos dos embates dos anos 90, como aqueles que hoje defendiam a privatização como suprassumo da
da modernidade noventista usavam. O Ilumino usou os argumentos contra a privatização, ele usou argumentos calcados na importância dos ativos da Eletrobras na transição energética que acontece hoje e que marca o nosso tempo, que marca a nossa contemporaneidade. Hoje, o Ilumina é um dos poucos espaços nos quais se pode discutir política pública para o setor elétrico sob uma perspectiva contemporânea. Então, a única coisa que eu posso dizer para aqueles que acham que o Ilumina é algo ultrapassado, old fashion, é que vocês não entendem nada de setor elétrico e tampouco da contemporaneidade, da Zeitgeist, do espírito do tempo, como dizem os alemães. Trocando em miúdos, meus caros e caras, tanto o curto-circuito quanto o ilumínio estão onde sempre estiveram e têm uma clareza muito grande sobre o papel de cada um, que é justamente contribuir para encontrar a saída dos impasses em que nós estamos metidos nesse jogo tão duro que o setor elétrico brasileiro está jogando. E isso é fundamental para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social do país. Se a gente não encontrar essa saída, alcançar esse desenvolvimento vai ser muito, mas muito difícil. O curto-circuito e o Elimina têm muita clareza sobre isso. Enfim, é isso. Um grande abraço em todas e em todos, e a gente se vê no próximo curto-circuito. Vida que segue e se cuidem.